em x, e quem é a derivada de f a menos 1 em x? Quem é? É 1 sobre a derivada da f em quem? Em f a menos 1 de x. Bem natural. Logo, a f a menos 1 é diferenciável, porque ela é diferenciável em qualquer ponto do seu domínio. A f a menos 1 é uma função diferenciável. Veja se vocês entenderam. Me diga uma coisa. Olhe para a função f e me responda. Quem é f de menos 2? Quem é f de menos 2? F de menos 2. Quem é f de menos 2? Menos 2a terceira, que dá quanto? Menos 8. Menos 8, menos 8. Menos 16, menos 16, menos 18. Então, f de menos 8, menos 2 é menos 18. Então, o que é que diz essa proposição? Diz que a função f a menos 1, ela é diferenciável em quem? Em 18. E quem é essa derivada em 18? Menos 18, perdão. E quem é essa derivada em menos 18? É 1 sobre a derivada da f em quem? Ok? Em 2. Em menos 2. Porque se f de menos 2 é 18, quem é f a menos 1 de menos 18? 18 não, menos 18. Se f de menos 2 é menos 18, quem é f a menos 1 de menos 18? Menos 2. Então, a f a menos 1 é diferenciável em quem? Em menos 18. E quem é a derivada de f a menos 1 em menos 18? É 1 sobre a derivada da f em menos 2. Que dá quanto? Que dá 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. Dá 1 sobre 16. Então, vou colocar assim. Em particular, coloca assim. Em particular, vamos colocar de forma organizada. Em particular, ou por exemplo, tá? Por exemplo, em particular, f a menos 1, ela é diferenciável em f de menos 2, que é quem? Menos 18. A f a menos 1 é diferenciável na imagem de menos 2, que é menos 18, e quem é a derivada de f a menos 1 em menos 18? É 1 sobre a derivada da f, aonde? Em menos 2. Que dá quanto, hein? 1 sobre 16, é isso? É, isso aí. Derivada. Entendido? Tá aí. Tá? É assim que você tem que aplicar o teorema da função inversa. Quando uma função for estritamente crescente, a inversa também vai ser, nesse caso, vai ser... É. A função invertível, ela é estritamente crescente no seu domínio, somente se a inversa é estritamente crescente no seu domínio. O mesmo vale para estritamente decrescente, tá? Bom, só você usar a foto. Vamos pegar um outro exemplo aí, onde eu aplico esse teorema. Nas próximas aulas eu aplicarei esse teorema com a função exponencial, tá? A partir da função logaritmo natural. Então veja. Ó. Considere esse exemplo aqui, ó. Seja
f de menos 1 em R, a função dada por f de x igual a x sobre x ao quadrado menos 1. Mas definida no intervalo menos 1, você vê que ela está bem definida. Tá? Então vamos lá. Essa função é diferenciável, claro que ela é, função racional. É diferenciável em todo o seu domínio, que é o R menos o menos 1 e 1. Então, quando eu a restringo a esse intervalo, ela é diferenciável. Intervalo aberto, tá? Então, a função, qualquer que seja x, pertencente ao intervalo menos 1. Então, continuando. Essa função, a função f, é diferenciável com quem é a derivada da f em x, quem é? Ó, é 1 vezes o quê? x2 menos 1, então fica só x2 menos 1. x2 menos 1 menos x vezes 2x sobre o quê? x2 menos 1 ao quadrado. Mas isso aqui é igual a... Quanto é que dá o denominador aqui? Dá menos 1 menos x2. Eu posso escrever isso aqui como sendo menos x2 mais 1 sobre x2 menos 1 ao quadrado. Isso aqui é positivo, qualquer que seja... Positivo não. Isso é negativo. Quem é positivo é sem o menos, né? Então, com menos, isso aqui fica negativo, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. Logo, a função f, pelo teste da derivada primeira, ela é o quê? Estritamente decrescente em menos 1. Mas se ela é estritamente decrescente, tá? Ela é injetiva. Ela é injetiva, não se repete. Agora, ela é sobrejetiva. Por quê? Como quem é o limite com x tendendo a menos 1 pela direita de f de x. É o limite disso aqui com x tendendo a menos 1 pela direita. Com x tendendo a menos 1 pela direita, o numerador tem limite menos 1. Enquanto o denominador tem limite 0. Mas tem limite 0 por valores negativos. Por quê? Porque para todo x entre menos 1 e 1, x2 menos 1 é negativo. Portanto, quem é o limite aqui? Mais infinito. E o limite de f de x com x tendendo a 1 por valores negativos, né? X tendendo a 1 por valores negativos. O numerador tem limite 1 e o denominador tem limite 0 também por valores negativos. Então, quanto é que dá esse limite aqui? Menos infinito. Então, como esse limite é mais infinito, esse limite é menos infinito, sendo a imagem dessa função um intervalo. Por que que é um intervalo? Porque a função é contínua e o domínio é um intervalo. A função contínua leva intervalo, intervalo. A imagem que é um intervalo contém um número tão grande quanto eu queira, positivo, e um número tão grande quanto eu queira, negativo. Aí o teorema do valor intermediário... Não, aliás, o teorema do valor intermediário é que é um intervalo, né? Isso aí, já o fato de ser um intervalo, e isso que eu acabei de dizer,
você garante que a imagem de f é o conjunto dos números reais. Logo, e assim, a imagem de f é reais, e assim, a f é o quê? Sobrejetiva. Portanto, ela é invertível. Portanto, a f é invertível. Aí me permita concluir logo de imediato, pelo teorema da função inversa, que a inversa também é diferenciável. Por quê? Porque a f é diferenciável e em cada ponto do seu domínio a derivada é diferente de zero. Se em cada ponto do domínio da f, a f é diferenciável, com sua derivada sendo diferente de zero, a inversa é diferenciável em qualquer ponto do seu domínio, pelo teorema da função inversa. Tá certo? Então, além disso tudo, além disso da f ser invertível, você tem, pelo teorema da função inversa, além disso, pelo teorema da função inversa, a f é menos 1 é uma função diferenciável com a derivada de f a menos 1 em x é igual a quê? A 1 sobre a derivada da f em f a menos 1 de x, qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Por quê? Porque a função vai de menos 1 em r. A sua inversa vai de r em menos 1. Tá certo? Assim, pelo teorema da função inversa, f a menos 1, vou destacar. F a menos 1 vai de onde para onde, hein? Vai de r em menos 1. Essa função, ela é o quê? Diferenciável, tá aqui. Diferenciável. Ela é diferenciável com a derivada de f a menos 1 em x, derivada de f a menos 1 em x, é 1 sobre a derivada da f, aonde? Em f a menos 1 de x, qualquer que seja o x real. Porque se o x é real, f a menos 1 de x está no intervalo menos 1, 1. Então essa derivada, a derivada da f, ela é calculada em números reais do intervalo menos 1, 1. Isso tem que ser visto do modo mais natural possível. Tá certo? Olha a fórmula e simplifique o entendimento. E simplifique a fórmula. Entendendo. Tá? Entendendo. A derivada de f a menos 1 em x é 1 sobre a derivada da f aplicada em f a menos 1 de x. E aqui é para todo x real. Essa fórmula aqui é para todo x no intervalo menos 1, porque eu estou derivando a f. O domínio é o intervalo menos 1. Mas quando eu vou derivar a inversa, a derivada da inversa é em toda a reta. Porque o teorema da função inversa diz que a inversa ela é diferenciável. Tá? Pegar um outro exemplo aqui, e por questão de tempo, inclusive tem que passar a lista, tá? Tá aqui. Serei mais breve neste exemplo aqui. E
Ó, sejamos rápidos, vou só colocar aqui. Pega essa função, ó, f de r em r, dada por f de x igual a x3 menos 6x2 mais 1. Está aqui, ó. F de x igual a x3 menos 6x2 mais 1. É uma função diferenciável, não é? Na função diferencial, função x3 menos 6x2 mais 1. Qualquer que seja o x real. Pergunta a você. Quem é a derivada da f em x? Quem é? O quê? 3x2 3x2 menos o quê? Menos 12x. Também, qualquer que seja o x real. Não é? Pontos críticos dessa função. 0 e 4. 0 e 4. 0 e 4 são os pontos que anulam a derivada, tá? Coloca 3x em evidência. Isso aqui é quem? É 3x vezes x menos 4. Qualquer que seja o x real, tá? Então, pontos críticos são 0 e 4, tá certo? Se você estuda o sinal da derivada, você vê o sinal da derivada assim, ó. Como é que fica o sinal da derivada? As raízes, quem são? 0 e 4. Tá? Aqui a derivada é o quê? Positiva. Aqui a derivada é 0. Aqui a derivada é o quê? Negativa. Aqui a derivada é 0 é positiva. Vamos ao gráfico. Vamos ao gráfico dessa função. O gráfico dessa função é relativamente simples. Quem é f de 0? Quem é f de 0? Vamos lá? Quem é f de 0? Quem é? F de 0 é 1. E quem é f de 4? Me diga. F de 4. É 4 a terceira, né? Que dá para fazer a conta aqui em separado. 4 a terceira dá quanto? 64, né? Tá certo? É 4 a terceira, dá 64. É 4 a terceira, ó. Para fazer conta. A gente faz conta assim. Tá? É 4 a terceira, o f de 4, vamos fazer aqui. É 4 a terceira, menos o quê? 6 vezes 4 ao quadrado, mais 1, né? Então isso aqui fica o quê? Fica 4 ao quadrado, tá? Vezes quanto? 4 menos 6, não é? Mais 1. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes menos 2. Menos 32 mais 1. Menos 31. Eu dei fazer conta, por isso é que eu tenho esses subterfúgios aí, tá bom? Então, e aí vamos pro gráfico. Vamos pro gráfico. O gráfico. Tá aqui o Y. Tá aqui o X. O gráfico. Quais são os pontos em consideração? F de 0 é 1. Tá? Já comecei mal. Por que eu comecei mal? Porque f de 4 é menos 31. Então vamos subir o x, tá certo? Tá bom? Vocês entendem? Ó, porque, né? Tá? Desenhei sem prestar atenção nos dados que eu tenho. Tá? Então vou colocar aqui. Quanto é f de 0? Quanto é? F de 0 é 1. Então a função passa por esse ponto, né? F de 0 é 1. F de 4, 4 digamos que esteja aqui, F de 4 é quanto? Menos 31, sem proporção alguma, tá? Mas como é um esboço, tá? Pessoal, é esboço, então... Hã?
Não, não, não. Continua. Encerra e continua.